Fala pessoal, estamos aqui no primeiro episódio do Fórum AgroCast, no evento Fórum Regional Agro aqui em Ribeirão Preto, cujo a gente recebe com muito orgulho aqui o embaixador do Fórum Agro, o professor Marcos Fava Neves. Bem-vindo, professor. Junto aqui também está o Du, o aluno da Harvard. A ideia de trazer um professor e um aluno é justamente para discutir a pauta do evento de hoje, que é Educação no Agro. E para começar, muita gente já conhece, mas quem não conhece, como que a IA definiria o professor doutor agro? Olha, um prazer estar conversando com vocês aqui, né, gente que faz acontecer. E foi muito legal aí o Fórum Agro, e nós estamos aqui envolvidos com agro para tudo quanto é lado. E assim, eu acho que se você olhar na IA, seria engenheiro agrônomo, defensor de quem gera valor, estudioso das cadeias de produção de alimentos e bioenergia no mundo, autor de livros, palestrante e educador. Talvez aí tá uma IA resumida, né? E você, Edu, como é que a IA te definia? Bom, acho que seria estudante de engenharia de produção, né? Agora Deal Flow Analyst aqui na Arara, estagiário, pode ser também. E também uma pessoa com um espírito de sonhador, assim, que quer estar sempre cercado de pessoas que chegaram em lugares onde eu quero chegar. Professor, para mim o senhor é uma referência em comunicação do agro, né? Como que despertou esse seu interesse pela comunicação? É de família? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho família do lado da minha mãe, que sempre foi ligada à agricultura, né? Do lado do meu pai, ligado à educação. Então teve as duas vertentes aí para criar um mix disso. E eu vivi em fazenda como eu vivi dentro da Exalc por conta do meu pai desde pequenininho. E uma coisa que sempre me surpreendeu na linha da sua pergunta da comunicação é como que um produto tão bom pode ter um problema de imagem perante a sociedade, né? Então sempre me incomodou como professor desde o final de 95, né? Quando eu entrei na USP em Ribeirão Preto, trabalhando no curso de administração, também quando era aluno da Exalc, quando eu fiz a pós, por que as pessoas têm uma imagem que não é tão boa de algo que é tão bom para elas, que coloca a comida na mesa, que coloca o dinheiro no Brasil, que coloca orçamento para os governos, enfim. O agro tem uma contribuição tão fantástica, mas as pessoas se prendem em pontos que existem no agro, mas que representam uma imensa minoria, que sim, em todo o setor você tem gente que trabalha errado, né? Que trabalha criando problemas. Você vai nos restaurantes, tem gente que vende coisa que está fora de data. Você vai num posto, numa cidade, você vai ter gente com combustível que é falso. Você tem gente que falsifica remédio, em todos os lugares. Agora, você não pode generalizar e dizer, olha, não abastece mais em Ribeirão Preto porque tudo combustível falsificado. Então tem uma questão muito grande aí de um hiato de comunicação com as pessoas do que é efetivamente a atividade do agro, que muita gente sequer entende ainda o que é o conceito. Então nós temos um trabalho de décadas, desde escrevendo definições, livros, gravando, montando um canal específico, que é o canal Doutor Agro, ensinando há muito tempo para poder tentar diminuir esse hiato que existe entre as pessoas, a imagem que elas têm de quem fabrica comida, energias renováveis e outros agroprodutos, como a roupa que a gente está usando aqui, onde nós estamos apoiando, tudo isso aqui é agro, e o que é efetivamente a produção, a geração de renda, de empregos, de impostos. Então tem sido um trabalho de muito tempo nessa linha aí, né? Com certeza. Odu, para você, né, o que levou de fato você a escolher uma faculdade focada em agribusiness, né? Legal, pergunta bacana. Isso é um pouco da minha história, vem assim, eu quando estava no terceiro ano do ensino médio, em 2022, não sabia muito o que fazer, e me mudei para fazer um curso de empreendedorismo na Austrália, né? Não tem muito a ver relacionado com agro, mas vou chegar lá. Lá eu entendi que no momento que eu estava, eu devia estar sempre inserido em algo. Então, assim, eu estava
curtindo com os meus amigos, eu ia estar ali no meio, né, envolvido ali, prestando atenção a todo momento, trocando uma ideia. Tava no trabalho lá também, mesma coisa. E aí chegou uma fase que fazia quase um ano já que eu já estava lá, meus pais falaram para mim, tá na hora de você voltar, entrar numa faculdade, né? A gente quer você de volta aqui. E eu comecei a pesquisar alguns setores que eram relacionados com Ribeirão Preto, a minha cidade, porque eu queria passar um tempo a mais com os meus pais, né? E aí volta a parte do inserido, né? Ribeirão Preto é a capital mundial do agronegócio, aqui que está a AgriShow, tem muitas coisas aqui relacionadas ao agronegócio. Agora, cada vez mais eventos acontecendo, como por exemplo esse evento de hoje, o Fórum Agro. E ao mesmo tempo que eu estava tomando essa decisão de ver o que tinha aqui, eu conheci a Harvey, de lá da Austrália ainda, né? Diria ali, fim de dezembro, começo de janeiro. E quando voltei ao Brasil no fim de fevereiro, começo de março, vim conhecer a faculdade e vi a proposta, a qualidade do ensino, né? Fiz uma aula experimental, passei um dia ali, gostei bastante e uma semana depois que eu já tinha voltado, eu estava matriculado vindo à aula. E desde então tenho gostado muito das matérias, a parte da Harvey relacionada ao agro, do que nós fundamos também, que é o Harvey Finance, a Liga de Mercado Financeiro, que a gente tem parcerias com empresas relacionadas ao agro, entre elas a própria Arara, com a criação aí do Harvey Ventures, né? Então, tem sido muito bom, assim. E esse ano é o segundo ano, né, professor, da Harvey? Como é que está a expectativa aí para o início do ano? Expectativa muito alta, né? Chegando próximo a 250 alunos, 95% deles fortemente ligado ao agro, filho de produtores e produtoras rurais do Brasil inteiro, de países já da América do Sul e da África, né? Por enquanto países de língua espanhola e portuguesa, mas o nosso sonho é mundializar. A gente está aqui, de repente, começando o curso com alunos da China, da Índia, da Tailândia, da Europa, dos Estados Unidos, né? Aí sim nós vamos ter um fórum global mesmo de gente que quer o desenvolvimento do agro, né? E é gostoso de conviver com esses jovens, porque você vê que eles são expansionistas, né? Mas... Ribeirão Preto é a capital brasileira do agro, foi eu que dei o nome em 2000, e ele já postou mundial. Então tá certo isso mesmo, né? Capital mundial do agro, quem vai voltar aí no vídeo vai ver que ele falou. É verdade. O Du já tá abraçando o mundo aí, que é o que a gente quer, né? Isso aí. Não, com certeza. E eu me aproximei do pessoal da Harvey Finance, realmente um pessoal muito diferente do que eu tenho me relacionado com jovens aí. E de fato, o Du aqui agora começando um summer job junto à Arara, está sendo bem bacana a experiência, né? E olhando assim para os grandes desafios que a gente tem na educação no lago, qual que você listaria como top 1 ou top 3 desafios aqui que a gente tem? Eu acho que hoje falar a linguagem do jovem que ele quer aprender, então ter um ensino orientado para a solução de problemas e geração de valor, acho que isso é extremamente importante. Fazê-los participar mais em grupos, trabalhar mais a questão da disciplina, né? A disciplina hoje para o jovem é algo que a gente precisa ter um pouco mais forte, a questão do uso do telefone durante as aulas, a questão muitas vezes de conversar e achar que isso não está atrapalhando os outros a prestarem atenção. Então esse é um ponto que a gente tem que fortalecer muito. E principalmente o mindset de empreendedorismo, né? Uma parte da educação do Brasil hoje está na contramão do que você precisa para a geração de valor, que é ensinando nas pessoas muito o protesto, né? O vitimismo, Sim. A coitadização e vis-à-vis a ideia de formar empreendedores para gerar realmente oportunidades de trabalho. Então, a educação no Brasil se deteriorou muito em termos filosóficos e ela precisa voltar agora para uma direção de que você tem que ter mérito, tem que ter trabalho, tem que ter geração de valor, tem que ter esforço, e isso a gente perdeu um pouquinho, né, ao longo do tempo. Eu diria que esses são os desafios principais. Aí. Eu estava na abertura também, o senhor comentou sobre a questão da escassez de mão de obra no agronegócio, talvez como um dos principais desafios globais do agro. Um dos desafios do nosso hackathon. Também. Exatamente. Queria que você comentasse um pouquinho dessa visão da mão de obra em o Brasil, o mundo também, né? Mas o Brasil, particularmente, ele passou por um processo
que nós estamos vivenciando o resultado hoje, que é uma escassez de mão de obra em quantidade, qualidade e vontade de trabalhar. Sim. E esse é um ponto que contaminou um pouco aí a nossa sociedade, e hoje você tem quase todas as atividades produtivas faltando pessoas. E é uma coisa que eu não consigo entender, porque você tem demanda para pessoas para tarefas mais elaboradas, como hoje dirigir um trator, né, uma colheitadeira, como também para trabalhar em frigoríficos, trabalhar em outras atividades que não exigem um preparo muito grande. E eu fico me questionando, tanta gente hoje no Brasil pendurada em assistencialismo, pendurada em bolsas ou fazendo malabares na esquina, e as pessoas precisando de gente para trabalhar, para gerar renda, para ter salário, para ter plano de saúde, né, para ter uma série de coisas. Então, nós estamos com um grave problema de mentalidade, que precisa de uma alteração aqui no Brasil, e hoje eu, na abertura, comentava isso, quantificando quantas vagas tem nos frigoríficos, nas usinas, esperando as pessoas se apresentarem para começar a trabalhar. Então nós precisamos urgentemente uma mudança de mentalidade do governo, na direção de que as pessoas devem procurar trabalho e não assistência, e também uma mudança que seria muito fácil e aceita por todos, é com que as pessoas que precisam de assistência, a gente reconhece isso, que elas não percam essa assistência se elas tiverem uma carteira assinada. Eu acho que ninguém vai contra isso, basta você modificar a política vigente nas bolsas de auxílio, permitindo com que pessoas com carteira assinada recebam também os auxílios governamentais, que são importantes, né? Tem muita gente que não tem nada, que está passando necessidade, mas ela pode trabalhar e receber também o apoio para melhorar a condição de vida da família. O que nós precisamos é das pessoas se apresentarem ao trabalho, porque senão essa oportunidade gigante que o Brasil tem de continuar conquistando mercados internacionais, exportando cada vez mais açúcar, carne, café, tudo que a gente está vendendo, celulose, vai esbarrar na falta de pessoas, e o próprio Brasil é que sofre com isso, né? Se pudesse dar um conselho para os jovens que estão começando, de fato, a carreira no agro ou o estudo no agro, qual que seria esse conselho? Eu acho que é a vontade, né? Esforço, dedicação, disciplina, mérito, porque os resultados vão aparecer, né? Dificilmente quem não tem esse pacote, quem tem esse pacote dificilmente não consegue ter resultados. Então nós estamos tentando levar isso para Harvard, e aparecem muitas pessoas, como o próprio Duque, já desde o primeiro ano se tornou aí líder no sentido de iniciativas da escola, de buscar as coisas que estão acontecendo aí, e ele está vendo que o céu é o limite, né? Porque provavelmente está faltando tempo para executar as outras ideias de criação de outros grupos, tal. E assim que tem que ser, né? A gente tem que sair da acomodação. Sim. E buscar sempre a inovação, a disciplina, o entendimento das questões globais, né? E ter esforço, né? Senão as coisas não vêm, né? Boa. Complementando aí, né? Eu acho que isso de sair da acomodação está muito relacionado com sair da zona de conforto, né? Você vê que você muitas vezes tem uma boa condição, você tem suporte dentro de casa, mas aí na hora de você fazer algo diferente e se destacar perante as demais pessoas, né, que querendo ou não, muitas vezes por essa mentalidade da população, a minha geração hoje em dia é uma geração que gosta de estar na zona de conforto. Então acho que o conselho do Marco junto ao meu completando sair da zona de conforto e buscar sempre se destacar de maneira positiva e não se destacar por hoje em dia, né, muitas coisas que não são vistas como uma conquista, mas que muitos outros entendem como influencer e se baseiam no que acontece aí nas redes sociais, né? Então acho que sair na zona de conforto e buscar se relacionar com pessoas que estão onde você quer chegar, né? Igual, sou aluno do 2º ano, estou me relacionando aqui com 2 Forbes, né? Será que seria o 3º? Tomara! Não, mas é isso. Muito bacana. Obrigado, viu, professor, pela participação, pelo apadrinhamento junto ao fórum aí. Para mim é uma honra. Eu sempre comento nas suas publicações que você é inspiração para a gente que está começando de fato nessa jornada, tanto pelo estilo de vida, que a gente gosta muito, e o Edu fala muito disso também. Sobre o Marcos correu hoje lá 10 km. Atrelar esporte, qualidade com a família e também comunicar o agro como deve ser.
E para nós é muito relevante ter você conosco aqui. Obrigado. Esse foi o Fórum AgroCast, primeiro episódio. Valeu, hein? Valeu.